Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou, comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, continuando a sequência do Evangelho de ontem, que é o Evangelho dos discípulos de Emaús, hoje nós vemos Jesus abrindo os olhos dos discípulos. A primeira mensagem que o Evangelho quer colocar no nosso coração é que diante das angústias, diante do medo da nossa vida, Deus ele está em nós, está perto de cada um de nós. E Deus, ele vem em primeiro lugar trazer para nós a verdadeira paz. Ele vai dizer ao nosso coração: "A paz esteja convosco." Esse sentimento de Cristo deve permear todas as áreas da nossa vida. Nós somos os mensageiros, nós somos os instrumentos da paz aonde nós estivermos. Seja uma pessoa com a paz de Deus em seu coração, viva essa paz profundamente dentro de si, para que você seja esse instrumento de ressurreição na vida das pessoas. Nunca permita que alguém roube a tua paz. Nunca permita que os sentimentos de morte ainda estejam permeando o teu coração, mas sim os sentimentos de ressurreição. Que a paz de Deus esteja contigo. Mas Jesus estava naquele momento ainda abrindo os olhos dos discípulos, porque ele vai gerar no momento uma fraternidade. Ele vai dizer aos discípulos: "Vocês têm algumas coisas para comer?" E naquele instante, ao sentarem para se alimentarem, Jesus recorda o coração de um Deus pessoal, de um Deus que está sempre presente na vida deles, e os mesmos gestos que ele realizou enquanto estava lá na última ceia, de uma certa forma ele vive com os seus discípulos. Da mesma forma, meus irmãos, hoje nós somos convidados a perceber que Jesus, nesse Evangelho, nos convida a dar um sinal da nossa experiência com ele ressuscitado. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Ser testemunha de Deus ressuscitado é a mensagem mais importante que nós devemos viver nesse período pascal. Voltando à primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vocês perceberam que depois de curar o homem que estava nas portas do templo de uma paralisia, todos ficaram encantados com a atitude de Pedro e João, mas Pedro vai dizer que não foi ele, mas foi a própria presença de Deus, a própria presença do ressuscitado, que vai fazer com que eles levem aquela mensagem de cura naquele homem. Assim, meus irmãos, Pedro, nos Atos dos Apóstolos, estará dizendo para cada um de nós: olha, em nome de Cristo, em nome de Jesus que nós realizamos essas coisas.
e que nós aprendamos que em nome de Jesus que nós realizamos as obras de paz e de amor. Lembremos também que hoje no Evangelho Pedro enfrenta o mal e ele vai dar àquelas pessoas, mostrar às pessoas os erros que eles cometeram diante do acolhimento da mensagem de Jesus. Que você hoje seja um instrumento do amor de Deus e que você leve a paz de Deus ao coração de todas as pessoas. Viva uma oitava de Páscoa com uma felicidade profunda no seu coração. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.